Os irmãos estão envolvidos aqui no haja e no ouve, não é isso? Sempre que há um caos, sempre que há uma necessidade, Deus libera uma palavra sobre nós. E Deus libera uma palavra para trazer um milagre, uma resposta, uma solução, e sempre uma palavra de luz, uma palavra criativa para nós. Por isso que sempre que há uma necessidade, existe uma palavra sendo liberada. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Deus tem sempre uma resposta. Agora, tudo que nós fazemos tem que ser baseado em pilares. Pilares estabelecidos na palavra de Deus. Esses pilares, eles são valorizados pelo valor que nós damos a eles. Eles estão na palavra. Mas preste atenção, nós percebemos o valor porque de fato ele tem valor, ou pelo resultado que ele traz nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos precisa estar baseado em pilares. Alguns são muito importantes, outros mais importantes ainda, e outros que nunca podem faltar na nossa vida. Eu queria hoje falar de um pilar, que é a base da nossa vida cristã, é a base de tudo que nós fazemos. Eu não sei por que eu vim aqui hoje, eu não sei. Eu sei de algo, os irmãos estão envolvidos em um projeto, os irmãos estão envolvidos em algo, e hoje Deus quer complementar, Deus quer dar uma turbinada na sua vida, para que você possa conquistar tudo aquilo que Deus tem, para você conquistar individualmente e como igreja. Fala para o seu vizinho, nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu queria que os irmãos projetassem para mim 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Esse texto é muito conhecido, alguns conhecem até de cor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanecem, o que permanece? A fé, a esperança e o amor. 3 pilares aqui: a fé, a esperança e o amor. Agora a Bíblia diz que o maior deles é o quê? É o quê? O amor. Então, está muito claro, existem 3 pilares que permanecem. Se tem algo que permanece até hoje, são esses 3 pilares: a fé, a esperança e o amor. Mas a Bíblia diz que dos 3, o maior é o quê? O amor. O amor é mais importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus tem prazer que os seus filhos creiam no que está escrito, creia no seu poder, creia naquilo que Ele pode fazer. Meus filhos são uma graça. Eu tenho um menino de 10 e outro de 14. E aí, muitas vezes eles pedem as coisas e minha esposa fala: não, seu pai não tem dinheiro. Aí um pequeno fala: ele passa o cartão. Ele crê que de alguma forma eu vou dar o que ele está pedindo. Você acha que eu acho ruim isso? De maneira nenhuma. Eu me sinto lisonjeado. Aí minha esposa ri, porque sabe que eu vou dar. Eu falo: dou mesmo. Dou. Abençoo. Por quê? Porque sim é o prazer de Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esperança você não tem rumo. Esperança são os nossos sonhos. Quem parou de sonhar não sabe para onde está caminhando. É a mesma coisa de você jogar bola e não ter as traves para fazer o gol. Você não sabe para onde ir. É nítido quem perdeu os sonhos, ele veste mal. Ele não tem objetivo de vida. Sua casa é suja, desarrumada, porque ele perdeu os seus sonhos. Mas olha quem tem sonho. Ele sempre tem um projeto, tem um alvo novo, tem algo diferente. A fé, a esperança, mas aí a Bíblia diz que o maior deles é o quê? É o amor. É o amor que traz significado nas nossas vidas.
tudo na vida passa. Dinheiro desse povo passou. Dinheiro passa. Mas tem algo que permanece. É o amor. Amor permanece. Amor é que nos motiva a fazer as coisas para Deus. Amor é o pilar básico que me leva a servir a Deus. A correr atrás de alguém, a colocar uma pulseira no braço e perseguir alguém com toda a minha força, até que ele venha de fato ser transformado, convertido, liberto. É amor na minha vida que faz isso. Eu creio que hoje Deus vai encher o seu coração de amor. Você não vai ser o mesmo a partir de hoje. Eu creio piamente nisso. Mas não existe amor sem risco. Fala para o seu vizinho, não existe amor sem risco. Todo amor traz em si um risco. Falando disso, eu lembro de uma história. Diz que uma pessoa foi condenada à morte. O rei o condenou à morte. E aí então, o último desejo dele era ver a sua família. Com certeza, o rei não o permitiu. Porque ele poderia ir e não voltar. Mas aí ele disse: o meu amigo fica no meu lugar. Então o rei permitiu, deixou o amigo no lugar e ele então foi ver a família. No dia da execução ele não apareceu. Mas na hora que colocaram a corda no pescoço do amigo, ele chegou com toda a sua família para assumir o seu lugar. Naquele momento o amigo saiu e ele entrou para ser morto. Quando o rei viu aquilo, ficou comovido e disse: não, nós não vamos executar ninguém hoje. Não, mas ele está condenado à morte. Não vamos executar, porque eu nunca vi alguém que corra tanto risco em prol de um amigo. A partir de hoje, esses dois cidadãos, eles vão ser meus amigos. E não executou os dois. Por quê? Porque um correu risco. Ambos correram. Preste atenção, não existe amor sem correr riscos. Não existe. E hoje eu queria falar para você sobre o risco de você amar. Porque que acontece? Nós podemos fazer tudo, mas se fizermos sem amor, isso não vai ter valor para Deus. E hoje, preste atenção, um novo nível nós vamos assumir como igreja neste lugar. Você vai ser cheio de amor, e tudo que você fizer, você vai fazer com o coração cheio desse amor que Deus já derramou no seu coração. Você sabe por que as pessoas reclamam? Muitos reclamam de não ser amados, porque não estão amando. Muitos reclamam de não ser visitados, porque não estão amando. Reclamam de não receber uma ligação, uma mensagem, um WhatsApp, tanta rede social hoje, né? É difícil até de você controlar tudo. Preste atenção. Por que eles reclamam? Porque não estão amando. Quem está ocupado amando, não tem tempo para reclamar amor. Está me entendendo ou não? Olha para Jesus. Você vê Jesus reclamando amor? Não me amaram. Pedro me negou. Todos me deixaram. Jesus começou a pregar, o povo começou a sair. Você não vê ele reclamando. Por que ele não reclamava? Porque ele estava ocupado demais amando as pessoas. Quem está ocupado amando, não reclama amor. Sabe qual que é o marido que reclama amor da esposa? É porque não está amando. Sabe qual que é a esposa que reclama amor do marido? É porque não está ocupada amando. Se tiver ocupado, não tem tempo para reclamar amor. Dá uma olhada para sua esposa, para o seu marido e fala: ô amor, te amo tanto. Não reclame. Hoje é um dia de nós sermos cheios do amor de Deus. Cheios do amor de Deus. Nós amamos, temos os nossos interesses, mas hoje eu queria te mostrar o risco de nós amarmos como Deus ama. João capítulo 3, verso 16, você sabe de cor, mas nós vamos ler o 16, o 17 e o 18.
João capítulo 3, verso 16, 17 e verso 18. Verso 16 você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Agora olha o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu te pergunto, Deus amou o mundo por sonho? Deus amou o mundo por fé? Não. Deus amou. Deus entregou Jesus. Por qual motivo? Fé? Sonho? Entregou por qual motivo? Amor. Preste atenção agora no que eu vou te dizer. Se na Bíblia estivesse escrito que Deus amou o mundo, Ele poderia ter dado um anjo, Ele poderia ter dado um arcanjo, Ele poderia ter dado um querubim, mas a Bíblia não diz que Deus amou o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode repetir isso comigo? Mais uma vez. Se fosse só amar, mandava Miguel, mandava Gabriel. Mas Deus não amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor é diferente. Não é simplesmente um amor, é um amor de tal maneira. O que eu vim fazer aqui hoje? Falar para você de amor? Não, eu vim falar para você de um amor de tal maneira. De tal maneira. Amar nós amamos, todos nós aqui amamos, mas Deus está nos convocando hoje a amar, não simplesmente com amor, mas amar de tal maneira. Essa é a maneira que Deus ama. Deus não pode simplesmente amar. Deus ama de uma forma especial. Deus ama de tal maneira, de uma forma especial, como ninguém ama. Eu vou te dizer o que se assemelha ao amor de Deus. Todos nós amamos. Todos nós amamos. Nós amamos com uma cartinha debaixo da manga. Compreende o que eu estou dizendo? A gente ama querendo receber alguma coisinha. É aquele marido que leva um buquê de flores de manhã, pensando em alguma coisa à noite. Tá ou não tá? É aquela esposa que faz o que ele quer, pensando em alguma lojinha no shopping no outro dia. Não, você não é assim, é só lá em Palmas que tem gente desse jeito. Aqui não, aqui é todo mundo anjo. Aleluia, diga glória a Deus. Nós temos amigos, amamos. A gente vai lá e convida ele para almoçar na minha casa. Eu fico esperando que dia é que eu vou almoçar na casa dele. Está me entendendo? O que tem de errado nisso? Nada. Nossas negociações, nós temos as nossas negociações, nós amamos, mas não é a maneira que Deus ama. A maneira que Deus ama, Ele ama e ponto final. Ele ama e pronto. Ele não espera nada em troca. E eu vou falar algo para você, você vai sair daqui hoje amando e ponto final. Fala para o seu vizinho, amando e ponto final. Está com seu esposo aí, sua esposa? Fala, vou te amar, não quero nada em troca. Fala com fé. Nada. Nós amamos, mas sempre queremos alguma coisinha em troca.
Deus não deu o seu filho por fé nem por esperança, deu por amor. Agora preste atenção, o que mais assemelha ao amor de Deus? Você conhece a história. Salomão foi o rei que assumiu o reinado depois de Davi. Salomão, na primeira situação que ele foi envolvido, foi a situação de duas mães. Não sei se você recorda da história, mas que as mães tiveram os filhos num dia só, e aí não sei, parece que estavam lá na maternidade, uma deitada na cama de um lado, a outra do outro, uma dormiu, e a outra então dormiu também, mas uma dormiu em cima do filho, e o filho morreu. Ela acordou, viu o filho morto, parece-me então que ela colocou o filho morto de lá e pegou o filho vivo de cá, e quando a mãe acordou do outro lado, falou, mas esse menino não é meu. Então já enterraram aquele menino, mas agora a discussão é de quem é o filho? De quem? E chegam diante de Salomão, para saber agora de quem é, e Salomão tem que julgar, e a Bíblia, para mostrar a sabedoria de Salomão, Salomão fala, é simples de resolver, me dá uma espada, eu vou cortar esse menino no meio, essa mãe fica com os pés, e a outra fica com a cabeça, simples de resolver. Na hora que ele pegou a espada, a mãe gritou, não. O que ela respondeu? O que ela respondeu? Pode ficar com ele, preste atenção, ao responder isso, ela não só estava abrindo mão do direito de mãe, ela estava correndo risco de vida, de estar mentindo diante do rei. O que leva uma mãe não só a abrir o seu direito de mãe, mas correr risco de vida? Isto é amor, é o que mais se aproxima do amor de Deus para conosco, um amor que corre risco, não existe amor sem correr risco. Você está com a pulseira nas suas mãos, quantos estão com a pulseira preta? Essa pulseira está lembrando você que você tem que amar correndo risco, tem que amar as pessoas correndo risco. Se você não amar, não vai ganhar. Se você não amar, não vai trazer. É o amor que atrás, não tem nada, não tem um coração duro que não seja quebrantado diante do amor. Não tem uma pessoa tão forte que não desmorone diante do amor. Ninguém conseguiu ficar de pé diante do amor de Cristo Jesus. Diante da cruz todos se dobram. Todos se dobram. Todos nós amamos. Todos nós amamos. Mas temos as nossas trocas. Mas o Senhor nos amou de tal maneira. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos creem que você pode sair daqui com outro nível de amor? Pegue a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós precisamos entender o amor que está em nós. Mas para entender o amor que está em nós, você precisa entender o quanto você é amado. A Bíblia diz: sede meus imitadores de Deus, como filhos amados. Só sendo filhos amados, nós podemos então no verso 2, andar em amor, como também Cristo nos amou, e correu risco, se entregou por mim e por você. Se eu não entender o amor de Deus, eu não vou conseguir andar nesse amor. Quantos aqui têm filhos? Você ama seu filho? Ama muito? Muito mesmo? Tem certeza? Quantos aqui acham que Deus amava Jesus? Levante a sua mão. Quantos aqui acham que Deus ama Jesus mais do que você ama seu filho? Quantos aqui acham?
Ou você acha que você ama mais seu do que Deus ama Jesus? Com certeza, Deus ama Jesus muito mais do que nós amamos nossos filhos. Agora preste atenção, se Deus que ama Jesus muito, conseguiu entregar Jesus por amor a nós, eu te pergunto, quem Deus ama mais? Ele ama mais Jesus ou ama mais você? Se Ele deu Jesus por você, veja, nós somos amados de Deus. Por isso a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Se nós entendermos o amor de Deus não foi um projeto de um dia, foi um projeto de milênios. Quando o homem caiu, Deus teve que projetar uma vida inteira para resgatar eu e você. Não foi um negócio de um dia, não foi simplesmente a cruz. Lá no início, Deus já matou um cordeiro dizendo, vou morrer em favor de vocês. Deus teve que chamar um homem chamado Abraão e fazer dele pai de multidões. Lá na frente, ele teve que nascer de uma mulher. Deus desceu ao nível mais baixo que poderia descer. Ele virou uma célula, virou um homem e nasceu de uma mulher humana. Deus nasceu de uma mulher para viver como nós. Deus deixou a sua glória e virou homem e viveu aqui como homem, 100% homem, para morrer na cruz por mim e por você. É amor demais. É amor demais. Não é um negócio de emoção. Já viu tanto que nós somos emocionais? Eu fico olhando mães e pais quando alguém encosta no menino, dá um rompante nele, já viu o negócio? Se brincar, ele mata um naquela hora. Tem uma irmã lá em Palmas, mexeram com o filho dela, ela falou, pastor, mexe com todo mundo, mas não toca no meu filho não. E ela chegou a sapatear. Eu falei, meu Pai Celestial, queria brigar com outro, passou um momentinho da raiva, ela estava lúcida de novo, estava lá, conversaram, tudo bem. Nós somos emocionais, Deus não é assim. É um projeto de milênios, para Ele pagar o preço e demonstrar o grande amor com que Ele nos amou. Esse amor requereu de Deus entrega. Preste atenção. É possível fazer tanta coisa sem amor, você nem imagina. Nem imagina. Você pode ser esposa sem amor, pode ser marido sem amor, pode ser pastor sem amor. Você pode dar os seus bens aos pobres, não é eu que estou dizendo isso, está escrito na Bíblia, e não ter amor. Você pode dar a sua própria vida e não ter amor. Eu não sei quantos aqui são anjos, mas eu de vez em quando costumo assistir um filme. Tem um filme que eu gostei muito, ele chama Troia. Já assistiram? Eu estava assistindo esse filme, é um filme épico. Esse filme é muito engraçado, porque a mãe chama um guerreiro lá chamado Aquiles, e fala para ele, bravo Aquiles, se você for para a guerra, se você ficar, você vai continuar sendo o bravo guerreiro que você é. Se você for para a guerra, você não vai voltar, mas o seu nome será registrado nos anais da história. O que você acha que o bravo Aquiles escolheu? Viver ou morrer? Ele foi e morreu, mas ele morreu por quê? Por amor? Não, ele morreu simplesmente para ter o nome na história. É possível fazer muitas coisas sem amor. A Bíblia diz que eu posso dar os meus bens aos pobres. Se não tiver amor, nada me aproveitará. Eu posso dar o meu corpo, e o meu corpo ser queimado, e se não tiver amor, de nada me adiantará. Eu posso fazer o que eu quiser,
obra de Deus, doação, oferta, liderança, pastoreamento, mas se não tiver amor na minha vida, nada para Deus adiantará. Vocês estão me entendendo o quanto é sério não ter amor? Mas hoje, Deus quer demonstrar para mim e para você, o quanto não só nós somos amados, o quanto nós podemos amar também. Deixa eu mostrar para você alguma coisa aqui. Existe um risco de amar. O tema da minha ministração é esse. É o risco de você amar. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 2. Verso 1. Lucas, capítulo 4, verso 1. Olha o que o texto diz. Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado por quem? Seja honesto, o que está escrito aqui? Está escrito que ele foi tentado um dia? Está escrito que ele foi tentado 2 dias? Está escrito que ele foi tentado 3 vezes? A Bíblia diz que a tentação foi em 3 níveis, mas a Bíblia não diz que ele foi tentado 3 vezes. A Bíblia diz que ele foi tentado 40 dias. Todo dia o diabo aparecia para tentá-lo. Todos os dias, 40 dias, 40 tentações. O diabo está tentando. Por que o diabo está tentando 40 dias, meu Deus do céu? Por que ele foi tentado? Vou te fazer uma pergunta aqui, vou dar um nó na cabeça do pastor Dênio Júnior e companhia. Está preparado? Por que Jesus foi tentado 40 dias? Haveria possibilidade de Jesus cair? Você acha que o diabo desperdiçaria 40 dias se não houvesse possibilidade de Jesus cair? Boa pergunta, hein? Depois você me responde. Você acha que o diabo 40 dias, todo dia, iria lá tentá-lo, se não houvesse a possibilidade de Jesus cair? Ele é tentado em quê? No corpo, na alma ou no espírito? Nós só somos tentados no corpo. Espírito não é tentado, nossa alma não é tentada, a tentação é no corpo. A Bíblia diz que Jesus tinha fome, 40 dias de jejum, e todos os dias tinha uma companhia com ele. O próprio diabo estava lá, tentando todo santo dia. Todo santo dia. Hebreus capítulo 4, verso 15. Acompanha comigo. Hebreus capítulo 4, verso 15. O nó vai aumentar agora, prepare-se. Prepara, pastor Dênio Júnior e companhia. Capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A palavra fraqueza aqui é o quê? Tentações. Antes, preste atenção, foi ele tentado em quê? O que está escrito? Na minha Bíblia está todas as coisas. Talvez ali esteja em tudo. Todas as coisas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus pecou? Não. Mas ele foi tentado em tudo. Ei, olha para mim. O que já foi tentado que foi difícil? Ele foi. Você foi tentado com dinheiro? Jesus foi. Você foi tentado sexualmente? Jesus foi. Você foi tentado moralmente? Jesus foi. O que é que você teve de tentação? Jesus foi. Por que ele teve que ser tentado em tudo? Porque ele é o nosso sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Como que Jesus vai se compadecer de nós se ele não passou? Ele passou tudo, sem pecado. Ele não pecou, mas todas as tentações ele passou. Todas elas. Você já foi tentado em pegar um dinheirinho? Jesus foi.
Você foi tentado em cair moralmente? Jesus foi. Você já foi tentado na mente? Jesus foi. Não há uma tentação que você teve que Jesus não passou por ela. Por isso, Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando você estiver sendo tentado, basta erguer suas mãos para o céu e dizer: Senhor, socorre-me. Ele passou por tudo. Ele sabe. Ele entende. Ele te compreende. Porque Ele sabe de todas as tentações. Todas. Tem gente que tem vergonha de falar algumas coisas para Deus, porque acha exagerada a tentação, pois Ele foi tentado em tudo. Há diversos níveis de tentação. Aos jovens, o diabo quer te induzir a fazer sexo antes do casamento. Pega no seu pé, coloca um outdoor na frente, uma revista, não sei o que, um filme, e ele vai de todas as formas para você fazer sexo. Quando você casa, a tentação é: não faça. Fala que você está com dor de cabeça. As tentações são variadas, são diferentes. Hebreus capítulo 2, verso 16. O nó está começando a apertar. Hebreus capítulo 2, verso 16. Sei não, acho que essa água aqui é ionizada. Hebreus capítulo 2, verso 16. Pois Ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem é descendente de Abraão aqui? Diga amém. O Senhor é o seu socorro bem presente. Quantos aqui já foram ou são tentados todos os dias? Ah, só tem anjo aqui, pastor. Que maravilha, que ninguém tem. Eu sou tentado todo dia, 1000 vezes por dia. Alguém aqui é tentado? Ah, mudou um pouquinho, né? Depois que um assume. Aí o resto fala: não, estamos juntos, pastor, nós também somos. Pois Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas nossas referentes, das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Diga aleluia. Põe um dedinho assim, diga: Jesus foi tentado. Diga: Jesus foi tentado em tudo. Aleluia. Sofreu a tentação. Ele foi tentado em tudo, e Ele sofreu a tentação. Mas a pergunta continua, pastor Dênio: poderia Jesus ter pecado? Pergunta para o vizinho: poderia Jesus ter pecado? Nós sabemos que Ele não pecou, pode ficar tranquilo. Jesus não pecou, já lemos. Mas poderia Jesus ter pecado? Você tem que entender que tudo foi na cruz. Ele não pecou. Preste atenção, Jesus levou o nosso pecado aonde? Na cruz. Mas Ele cometeu pecado? Não. Jesus levou a nossa enfermidade na cruz, mas Ele tinha enfermidade? Nunca ficou gripado, nunca pegou uma dengue, não sabe o que é enfermidade. Está me entendendo? Nunca pegou uma zika. Tem zika para cá? Nada. Mas foi na cruz. Ele levou na cruz as nossas maldições, mas Ele não tinha maldição. Ele se fez pobre, aonde? Na cruz. Como que Jesus era pobre, meu Deus do céu? Pobre tem tesoureiro, contador? Como que Jesus vai ser pobre? Ele foi pobre na cruz. Tudo é na cruz. Jesus não teve pecado. A pergunta é: Ele poderia pecar? Essa é a pergunta. Poderia ou não? Colossenses capítulo 1.
Vamos entender então agora. 3 textos para você entender o risco. Fala para o seu vizinho, você vai entender o risco agora. Colossenses capítulo 1, verso 15. Está falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas o quê? Repita comigo, todas as coisas. Você sabe, uma bênção de ter a Bíblia no iPad aqui, a Bíblia Olive Tree, é que é o seguinte, você bate o dedo no nome da palavra, aparece o grego original, e explica tudo, e eu descobri o que é tudo. Tudo em grego é tudo. Mas pasmem, tudo em hebraico, sabe o que é? Tudo. Tudo. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. Quando a Bíblia diz, haja luz, pastor Dênio Júnior, e houve luz, essa palavra haja luz é Jesus. Quem falou foi Deus. Mas a palavra é Jesus, porque João diz que Ele é o verbo vivo de Deus. Haja é Jesus, luz é Jesus, a palavra liberada é Jesus. Tudo que foi criado, que você conhece, preste atenção, você, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua casa, seu dinheiro, essa igreja, seu pastor, o universo, a terra, o mar, a água, tudo foi criado em Jesus. Está claro aqui? Tudo foi criado nele. Agora olha Hebreus capítulo 1, verso 3. 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que está escrito agora? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu. Então Ele não só criou tudo, mas Ele sustenta tudo. Quem que sustenta a sua vida? É Jesus. Quem sustenta o fôlego de vida? É Jesus. Quem que sustenta a sua casa? É Jesus. Quem que sustenta essa igreja? É Jesus. Quem que sustenta o universo nas palmas das suas mãos? É Jesus. Romanos 6, 23, você sabe de qual projeta para mim. Agora o nó é grande. O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? Preste atenção agora. Todas as coisas foram criadas através de Jesus. Ele sustenta todas as coisas na palma da sua mão. Poderia Jesus ter pecado? Claro que sim. Se Ele estava aqui como homem, o diabo não ia desperdiçar 40 dias tentando Jesus se não houvesse a possibilidade dele cair. Claro que sim. Agora eu te pergunto, se Jesus caísse, qual que é o salário do pecado? Mas Ele é Deus, então seria um Deus morto. Agora preste atenção, olha aqui para mim. Qual o Deus que corre o risco de deixar de ser Deus, ser homem, correr o risco de deixar de existir, do que existir sem eu e você? Meu Deus do céu! Deus saiu da sua glória. Eu não vou discutir trindade com você. Eu não vou discutir se Ele está lá, se está aqui. Eles são um só. A Bíblia diz que Deus deixou a sua glória e nasceu de homem. Ele era homem e Ele correu o maior risco que um Deus poderia correr, de deixar de existir. Mas Ele falou: eu prefiro correr o risco de viver sem o meu povo, sem a minha igreja. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se Jesus correu tanto risco, meu Pai, me ajuda a correr risco também.
Nós precisamos aprender a amar como o Senhor ama, a correr riscos como Ele corre. Esse é o meio da igreja crescer. Esse é o meio do seu casamento, seu melhor casamento que tem. Esse é o meio de você amar seus filhos, correndo riscos como Ele correu. Lá em João, capítulo 15, verso 12, a Bíblia diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Como? Correndo riscos. Fala para o seu vizinho: correndo risco. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Por que nós não amamos? Nós não amamos porque calculamos demais o risco. Calculamos o risco. Tem risco ou não tem? Preste atenção no que eu vou te falar. Tudo tem risco. Tem risco. Só de você nascer, você está correndo risco. Casar tem risco? Sim ou não? Tem. Conheço casamentos que não deu em nada. Ter filhos tem risco. Tem um casal nosso, pastor muito querido nosso. O sonho deles é ter um filho. A criança nasceu, 3 anos, diagnosticaram que ele tem autismo. Aquela luta, tem riscos. Até ter filho tem risco. Tem risco em ser pastor, pastor Denis Júnior. Tem risco das pessoas não gostarem da gente. Tem risco de nos abandonarem como abandonaram Jesus. Tem risco em liderar uma célula? Claro que tem. Tem risco das pessoas não quererem seguir você. Tem risco. Você sabe por que as pessoas não amam? Porque calculam demais o risco. Sabe por que tem gente que demora a casar? Porque calcula demais o risco. Sabe por que tem gente que demora a liderar? Porque calcula demais o risco. Sabe por que tem gente que demora demais a atender o chamado de Deus para a vida dele? Porque calcula demais o risco. Se o Senhor correu risco por mim, eu quero correr riscos também. Eu quero correr riscos. Eu lembro o dia que o Senhor me chamou, eu tinha 18 anos de idade. Eu era de uma igreja tradicional. O pastor chegou para mim e falou: você vai ser pastor? Eu falei: de jeito nenhum. Eu não quero isso para a minha vida. E eu tinha um risco, porque eu que sustentava a minha casa. Eu sustentava minha mãe e meu pai. Eu falei: como que eu vou fazer? E Deus falou: você vai ter que correr riscos. E eu lembro naquele dia, eu larguei tudo, larguei meu pai, minha mãe, fui para o seminário, eu fiz seminário interno durante 2 anos. Deus supriu todas as necessidades do meu pai e da minha mãe. Levantou, meu pai aposentou, minha mãe arrumou emprego, todos tiveram sustento. E eu pude fazer tudo o que eu tinha que fazer. Nós não amamos muitas vezes, porque calculamos demais o risco. Tem risco. Tudo tem risco. Mas se ele correu risco, nós também temos que correr riscos. 1 João capítulo 3, verso 16, projeta para mim. Muito forte esse texto. Eu falei o quê? 1 João capítulo 3, verso 16. João 3,16 você sabe, mas 1 João capítulo 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelo nosso filho, pela nossa esposa, pelo nosso esposo? Não. Olha o irmão que está do seu lado aí. Você tem que dar a vida por ele. Você tem que dar a vida. Olha para a sua pulseira. Para quem você está orando por ele. É morrer para que outros tenham vida.
tudo tem risco. Nós temos a nossa igreja, 50 quilômetros da nossa igreja de Palmas, tem uma cidadezinha chamada Lajeado. Eu estou encerrando, mais 4 horas só. Só mais 4 horas e meia. 50 quilômetros de Palmas tem uma cidadezinha chamada Lajeado, onde tem a usina. Eu sou um bom pescador, eu pesco abaixo da usina e em cima da usina. Todo lado eu estou pescando. Lá nessa cidade nós temos uma igreja e o pastor quis assumir uma outra cidade, então nós ficamos sem pastor. E os irmãos então falando: pastor, nós vamos cuidar da igreja. Estão fazendo a obra de Deus. O casal saiu para ir pregar na igreja domingo, eles participam do culto comigo de manhã, e à noite eu não prego nos prédios, é os pastores que pregam. Meu culto é de manhã. Eles ouviram a palavra de manhã e foram para pregar no prédio à noite, 50 quilômetros de Palmas. Foi ele e a esposa na frente, um casal atrás com o notebook aberto, escolhendo as músicas que eles iam cantar, e o irmão que estava na frente iria pregar. Eu não sei porque cargas d'água, quando estavam dirigindo, tinha um tijolo na frente, alguma coisa, ele foi desviado do tijolo, e na hora que ele foi voltar, ele capotou o carro. O vidro estava aberto, a irmã estava com o braço para o lado de fora. Cada vez que o carro capotava, amassava o braço dela. Cada vez que ele capotava, amassava o braço dela. Resumo da ópera: ele perdeu um dedo. Essa irmã, nós oramos, Deus fez um milagre, porque todos os dias o médico ligava e dizia: nós vamos amputar o braço, não tem solução. E a gente orava, no outro dia algo acontecia, e o médico falava: vamos esperar mais 5 dias. Depois de 5 dias o médico dizia: pastor, não tem jeito, nós vamos amputar o braço dela. E nós orávamos de novo, e mais 5 dias. Resumindo, não amputou o braço. Está lá, o braço está inteiro, Deus fez um milagre. Mas eu te pergunto, tem risco ou não tem? Até ir numa igreja pregar tem risco. Tudo nessa vida tem risco. Não tem como fazer a obra de Deus. Eu não vou te enganar, talvez estejam pregando um evangelho que eu não conheço. Mas o evangelho verdadeiro, se você for fazer a obra de Deus, você vai correr riscos. Para fazer com amor, você vai correr riscos. Riscos. Sabe qual que é o primeiro fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Projeta aqui 5:22. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Gálatas 5:22, é isso aí? É Gálatas 5:22. Lá em Palmas acontece isso também, eles trocam o texto. Mas o fruto do Espírito é o quê? Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Batizado de poder. Eu sei que você está cheio do poder de Deus. Que eu não conheço 2 pastores mais cheios do poder do que esses 2 aqui. Os 2 Dênio. E foi lá em Palmas, acabou com a minha igreja. Não sobrou pedra sobre pedra. Até as cadeiras ficou cheias do Espírito. Eu não vim aqui para trazer para você ser cheio do Espírito. Mas eu vim aqui dizer que você pode ser batizado hoje no amor de Deus. Você pode ser cheio do amor. Tanto amor na sua vida, correndo riscos. Eu gosto de um texto que está lá em João capítulo 13, verso 35. Pode ficar de pé onde você está. João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quantos são discípulos do Senhor aqui? Diga amém. Como que nós vamos ser conhecidos como discípulos? Como? Está no texto aí? Eu vou ler como está no meu aqui. Se eu achar aqui. Diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes alegria uns com os outros. É isso que está escrito? Se tiverdes compaixão um dos outros. Se der uma cesta básica, se der um abraço. Não, nós vamos ser conhecidos que somos discípulos de Jesus se tivermos amor uns com os outros.
Eu vou falar algo para você. Só vou entrar numa parte para nós encerrarmos. Muitos de nós temos perdido o amor, até a expressão dele. Eu lembro, meu pai faleceu há 2 anos. Um dia eu cheguei na sala, meu pai estava sentado. E estava morando em Palmas, ele em Goiânia. E aquele relacionamento bom, mas sem expressão. Estava faltando expressão de amor. Eu lembro um dia que eu sentei na sala e falei: pai, eu quero dizer que o Senhor é o melhor pai que tem. Eu quero dizer que eu amo muito o Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. E quando eu comecei a falar para ele, as lágrimas desceram do seu rosto. Sabe por quê? Porque é perigoso nós estarmos com os nossos filhos e perdermos expressões de amor. É perigoso estarmos com marido e mulher e perdermos as expressões de amor. É perigoso estarmos com os irmãos e perdermos a expressão de amor. Qual a última vez você falou para uma pessoa que você amava, que não fosse a sua mulher e seus filhos? Antes de nós orarmos, nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Pergunta para o seu vizinho: está preparado? Eu creio que todo mundo aqui tem celular. Tem ou não tem? Você vai renovar agora a sua expressão de amor. Pega seu celular aí. Em 30 segundos, você vai mandar uma mensagem de amor para uma pessoa que você há muito tempo não fala que você a ama. É só uma. Escolhe uma pessoa. Você vai mandar uma mensagem de amor para essa pessoa. Muito tempo que você convive, mas é sua mãe? É seu pai? É seus filhos? É um amigo? É um líder de célula? Uma mensagem cheia de amor. Fala: eu te amo demais, meu querido. Você é muito especial para mim. Você só tem 30 segundos para fazer isso. 29 já passou. Brincadeira. Aleluia. Pode encostar o celular. Olha aqui para mim, nós vamos encerrar. Preste atenção. Não tem nada que suporte o amor. Você está com essa pulseira nas suas mãos, porque você está interessado em alguém, em ganhar essa pessoa para Jesus. Muitos aqui estão dizendo: pastor, eu coloquei essa pulseira no braço, mas essa pessoa é muito dura de coração, pastor. Preste atenção, nada resiste o amor. Você pode dizer isso comigo? 1, 2 e... Sabe, a Bíblia diz que nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Corre riscos de passar vexame, corre riscos de perder a reputação, corre riscos. Eu lembro, eu estava no seminário e gostava de uma moça lá no seminário, e ela morava numa cidade e fazia faculdade na outra. Aí, porque eu estava apaixonado, o que eu fiz? A van, ela ia fazer direito numa cidade, e a van passava dentro da cidade que eu morava. Eu lembro um dia, eu chamei todos os alunos, colegas, e paramos a van no meio da rua. Peguei o violão, fui fazer serenata com um buquê de rosa. Corri riscos? Claro. E se a van passa direto? E se ela põe a mão no rosto e fala: que vexame? Preste atenção, nada resiste o amor. Você quer ganhar essa pessoa para Jesus? Quantos querem? Constrange com amor. Eu sei que para você, evangelho é só pregar, evangelho é só orar, mas eu vou te ensinar um outro evangelho, o evangelho do amor. Ela está grávida? Vai lá e lava as roupas para ela.
O lote dele está cheio de capim, vai lá e capina o lote do sujeito. Vai lá, arruma uma lata de tinta, vai lá e pinta a casa dele. Vai lá e conserta o portão dele. Vai lá e faz uma compra e leva e dispensa na casa dele. Sabe, demonstra amor. Nada resiste um ato de amor. Agora corre riscos, claro, mas e daí? Eu sou livre em Deus. O Senhor me amou com amor eterno. Eu posso amar agora quem eu quiser. Diga aleluia. Pega na mão do seu vizinho aí, levanta a mão dela para o céu, fecha os seus olhos. Eu sinto que Deus quer batizar você hoje com amor. Deus quer encher o seu coração de amor. Orie caralabala xereleve caravaraçai. Oh Espírito de Deus, vai recebendo onde você está. A Bíblia diz que o amor já foi derramado no seu coração. Deixa fluir do seu interior, deixa fluir do seu coração. Deus quer constranger. Deus já derramou esse amor dentro de você. Comece a orar em línguas onde você está.